Comigo aqui no estúdio, o colega jornalista Guto Tavares. Boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio. Boa noite especial a toda a audiência do Radar de Notícias que está na TV Guarulhos e nas redes sociais. Amanhã à tarde, café com o presidente, é isso? Amanhã o presidente da Câmara convidou os jornalistas e comunicadores da cidade de Guarulhos para um café da tarde, onde ele pretende fazer alguns anúncios e também se apresentar, para toda a imprensa. O Ticiano, apesar de estar já há algum tempo, ou até bastante tempo na política, ele está no primeiro mandato dele de vereador, primeira eleição que ele disputou, foi eleito com mais de 8 mil votos, e pode ser que muita gente ainda não o conheça da imprensa, e ele também não conhece todos os jornalistas e comunicadores da cidade. E, aliás, eu estava dando uma olhada na lista de convidados, o convite é público, né? Foi publicado, inclusive, o jornalista que quiser, ele pode enviar o e-mail para a Câmara pedindo o seu credenciamento. Mas deu quase 40 colegas aí na cidade, entre jornalistas e comunicadores, né? O erro da assessoria de imprensa da Câmara foi pedir o RG, né? Deviam ter pedido o MTB. Porque enfim, a gente vive uma situação... Boa noite, Orlando Caparrós. A gente vive uma situação em que, às vezes, um momento que a gente vive de novos comunicadores, esse pessoal que é youtuber, que estão aí também nas redes sociais, que não necessariamente tem toda essa documentação, mas estão fazendo algum tipo de comunicação, e aí, obviamente, que foram convidados também. A expectativa é para que tenha uma boa presença. Não vai caber, então. Não vai caber na sala da presidência. Onde vai ser essa reunião? Vai ser no plenário? Na sala da presidência. É louco, não cabe. Cabe sim, acho que cabe. Eu sempre brinquei, acho que o Guto não ganhou. Eu sempre falei que se juntasse todo jornalista de Guarulhos, nós teríamos a maior potência editorial do mundo. Não, né? Em contrapartida, muitas vezes a comunicação não chega onde tem que chegar na população, por falta de um veículo maior e por falta também de próprio incentivo, acho que uma consciência maior do próprio empresariado, que tem que ajudar a financiar e levar a comunicação, né? Com exceção daqueles que estão aqui no Radar de Notícias, que estão nos outros programas, que têm essa consciência e esse compromisso com a cidade, esse compromisso com a comunicação. Boa noite, Dirceu. Dirceu Ferreira, lá do São João, Fortaleza. Obrigado. Bom, eu já comentei aqui, Guto, vazou que uma das ideias do presidente Ticiano é fazer sessões itinerantes. Eu já vi isso no passado, hein? Não deu certo. Não deu certo. Bom, Pedro, eu não vi isso no passado, eu não acompanhei, acho que eu passei a acompanhar a política a partir de 2010, sendo bem sincero. Até 2010 eu não sabia o que era política, em Guarulhos pelo menos, né? E eu acho a ideia boa. Eu, como cidadão, como jornalista, como até um militante político, acho a ideia muito boa de você poder levar o acesso à Câmara Municipal para a população, ainda mais se for na periferia, que é onde a população tem menos consciência do que faz um vereador. Até para a população se educar também e não achar que o vereador tem que ficar dando bola de futebol, camisa de time, essas coisas, porque não é bem por aí. Mas tem o outro lado também, tem uma dificuldade, vamos avaliar. Acho que vai depender muito do consenso entre os vereadores. Tenho certeza que o Ticiano não vai peitar os vereadores, vai tentar construir um consenso para poder... Você concorda comigo que a dificuldade tecnológica será imensa? Você sabe como é que funciona uma sessão de Câmara? Precisa ter microfone à parte, são 3 microfones. Mas eu acredito que a Câmara tem essa tecnologia hoje. Para montar para fazer uma transmissão ao vivo. Não acredito. A TV Câmara precisa funcionar. Mas tem equipamento que dá para fazer. Porque, por exemplo, quando você vai ter a sessão de posse, que geralmente é no Adamastor, correto? No início de cada legislatura, o pessoal da Câmara desloca todo o seu equipamento para o Adamastor. Tudo bem que já tem um suporte, tem estrutura. Mas é uma sessão muito específica, muito rápida. É de se avaliar, é de se avaliar. Eu acho que a ideia em si, o conceito é muito bacana. Aí precisa ver a parte técnica e a parte legal também, que eu não sei como é que funciona isso, se tem que ter algum tipo de... Tem que ter autorização. Tem que ter. Eu já vi sessões fora da Câmara. Eu vi sessão no Recreativo uma vez, porque os grevistas tomaram conta da Câmara na Getúlio Vargas. Sabia disso? Não sabia disso, não. Fizeram uma sessão lá no Clube Recreativo. Caramba. Chegamos a fazer, antes do cinema virar a Câmara, houve sessão lá no Cinestar. Frente à Praça de Getúlio Vargas. Exatamente, depois virou a Câmara. Bom, eu acho a ideia, se eu fosse vereador, eu ia ficar muito feliz se eu pudesse fazer uma sessão na região onde eu tivesse mais trabalho, por exemplo, né? Eu reafirmo que a ideia em si parece muito interessante, mas eu acho de execução muito difícil. Alguns vereadores usarão o Waze ao sair do centro. Verdade, Rafael Divandi. Mas imagina lá no Recreio São Jorge, então. Não, abraço do presidente Dutra ali com o Labras.
Mandar um abraço aqui pro Robson, que está na audiência também, pro Rubinho, que está aí aparecendo com a gente na tela, e para Marisa. Ô Pedro, a gente falava aqui antes de falar de Câmara Municipal, e aliás até eu acompanhei você, olha lá, falando para fazer uma sessão no Trevo de Bom Sucesso. Boa! Às 9 da manhã não, às 18 horas. Tá complicado, hein? E... Você tá com uma época, Guto, não é piada não, chegaram a sugerir a locação de uma lona de circo para fazer a sessão. Não, é totalmente descabido, né? O Lô Santana também mandou um abraço pra gente aí, Pedro Otávio. E onde é que você acha que vai ter local para fazer sessão na periferia? Então, hoje você tem alguns céus que tem anfiteatros com bastante, tem alguns colégios, escolas. O ideal, o legal mesmo seria você fazer na praça pública, que essa aí é popular mesmo. Você é louco, lá na Praça Orobó, já pensou? Pô, que bacana lá no campo, lá ia ser legal. Eu quero ver. Ia ser um fato interessante. Eu acho que é o ápice da democracia, vamos dizer assim, né? Lembrando os romanos, perdão, os gregos, né, que se reuniam nas praças para fazer política. Quero ver a segurança dessa sessão também. Mas é uma forma de se aproximar o poder público da população. É difícil, não é fácil. Há que se ter uma conversa maior, vamos avaliar como é que será esse anúncio amanhã, se haverá a confirmação desse anúncio, para que a gente possa ver os meios, né? E a outra notícia correndo aí, Guto e amigos, que a GCM vai implantar uma base lá no atual prédio da Câmara Municipal. Essa eu não tenho ainda o conhecimento, não tenho a confirmação, mas enfim, são alguns anúncios que serão feitos amanhã. Pois é. Por um lado, pode ser bom, talvez a GCM precise de espaço físico. Né? Uhum. Por outro lado, eu acho que vai repercutir mal para o governo Guti. Por quê? Vão dizer que não tem GCM na UPA, no UBS, mas tem na Câmara. A crítica vai ser muito fácil. Vai sobrar para o governo Guti. Precisa avaliar todos os... Mas é lógico. Hoje em dia o pessoal quer ver GCM onde? Na UPA, na UBS. E por falar em segurança, uma pauta aqui, a população da região do Taboão tem reclamado muito de furtos de veículos, que acontece ali na Jamil João Zarif, ali na Natália Zarif também, que é conhecida como Marginal Baquirivu, bem próximo à estação de trem do Parque Secap, estação de trem também em Taboão, ali no Hospital Geral. O pessoal para o carro, de repente, para ir a São Paulo, para tomar o trem e fazer os seus compromissos, na volta, quando retorna, o carro não está mais presente, tem que ficar atento. Eu fiquei abismado hoje ao saber que amanhã o trem não irá funcionar porque é feriado em São Paulo. Que piada é essa? Gente? Que absurdo, hein? Que piada é essa? Eu não estava sabendo dessa, não. Ou então? Não existe isso, né, Pedro? Mas acontece, em Guarulhos existe. Vamos diminuir o fluxo, alguma pessoa vai ser... Não vai ter trem. Não vai ter trem. Nunca vi isso, cancelar trem porque não é feriado. Guto, estou convivendo... Como é que é? Estou convidando você para fazer uma matéria externa. É Maurício Ribeiro? Sobre postos de saúde aqui na região, modernização e ampliação do posto de saúde e aumento de vários funcionários. Maurício... Onde é que é? Lá no Itapejica, não? Como é que é a região dele? Do lado. São Rafael, obrigado. Ô Maurício, faz o seguinte, acho que a gente tem contatos aí nas redes sociais, vamos se falar por lá por mensagem, eu combino com você e vamos avaliar essa pauta que você sugere, que é uma pauta bastante interessante. O Rubinho Nogueira, se houvesse sessão em praça pública, a abstenção ia ser grande. Eu imagino a chuva de ovos, viu, Rubinho? Mas também há que ter civilidade por parte da população e compreender também, a cobrança ela é legítima, né? Mas qualquer tipo de ação violenta é incabível. Faz uma lá na Praça Orobó, você vai ver o que voa de ovo lá. Para falar ainda sobre, só para complementar essa pauta de segurança, segundo a própria Secretaria de Segurança Pública, só em novembro, aqui na cidade de Guarulhos, foram roubados ou furtados 415 veículos. É um número grande, só em um mês. Ou seja... Olha, eu me lembro quando o Roberto Samuel era repórter policial do Radar, ele ia lá no primeiro DP e todo dia de manhã ele falava, essa noite foram 12, 15... Era a média por noite. Dá uma média de mais de 10 por dia. 415 no mês, 149 roubados e 266 furtados. Ô, produção, aquele Fusca foi roubado ontem, onde? Você lembra? Estão roubando até um Fusquinha bonitinho roubado. Esses carros antigos aí em bom estado. Você tem uma ideia, tem uma Chevy bem velhinha, 1988, e ela estava bem alinhada, já não está mais. Eu parei na frente de um supermercado para comprar uns 3 refrigerantes, não durou 10 minutos a minha entre a entrada e a saída. Levaram. E aí eu tinha... Som da Vila Rio.
Vila Rio. Eu tenho amizade com o proprietário do supermercado, com o pessoal da segurança, fui ver as imagens, e aí mostrou, chegando 2 pessoas num Celta preto, um desceu, olhou, entrou no carro e foi embora com o carro. Depois o carro foi localizado ainda na mesma tarde, mas eu parei despreocupado, falei, ninguém vai levar um carro desse, agora tem que ficar esperto com a Estão roubando chevezinha. muito Fusca aí na região. Em Guarulhos, qualquer Fusquinha leva embora. Tem que ficar esperto mesmo. Ô, produção, aquelas fotos estão no ponto? Ô, Guto, vamos comentar comigo aí. Mostra aí que eu vou comentando, vai. Vou lembrando aqui. O que é isso aí, Guto? Ah, isso aí é o estacionamento do Fórum Criminal. Você se lembra daquele terreno enorme que servia de estacionamento Sim, ali sim, na sim. rua Abraham Lincoln? Ontem nós recebemos fotos que muitas árvores foram destruídas. Suprimidas, hein? Precisa ver se tem autorização para fazer isso, hein? Pois é, eu até compreendo que o dono da área, seja quem for, tem interesse em construir, usar o imóvel. Mas não poderiam ter pedido para replantar essas árvores? Árvores antigas, né? Ou alguma outra forma de compensação, né? Exatamente. Tem que haver cada vez mais essa consciência ambiental, gente. Pois é, muitas árvores foram destruídas ontem pela manhã, né? O que a turma fala que é uma praça, não é uma praça, é um terreno particular, mas estava tão arborizado, Aham. e ali que serviu já de estacionamento do Fórum de Guarulhos. Então, fica o alerta à prefeitura. Agora, a Secretaria de Meio Ambiente autorizou? Precisa levantar isso aí, hein? É o caso da gente também até questionar, porque se não tiver autorização, tem que haver alguma medida de compensação, no mínimo. O que é isso pelo aí? jeito Manejo arbóreo? Ah, não, então tem, ó. Tem o processo ambiental. Tá. Mandaram uma placa aí? Tem a autorização ambiental. Então, a gente avalia, então, que os técnicos, para autorizar isso, devem ter tido algum tipo de avaliação Mas peraí. técnica, né? Nem tudo que é legal é bacana, né? Peraí, lê para mim, Guto. Ó, manejo arbóreo e corte. A É, THR Paisagismo e Serviços Limitada, responsável técnico, a bióloga Iris Amati Martins, ali tem um código que provavelmente seja da profissão dela, ART 2022-06476. Entendi. Processo de construção 17.106-2022, processo ambiental 17.044-2022, autorização 62-2022. A Vegus vai construir lá, é isso? Vai construir um Exatamente. condomínio, no mínimo. Agora, eu me pergunto, Secretaria de Meio Ambiente, vocês fizeram a coisa certa? Pela destruição das árvores? Não seria melhor o replantio dessas árvores? Me pergunto, autorizar é fácil, né? Na caneta, no papel. O que mais, Guto Tavares? Pedro, é só para registrar também que na sexta-feira teve início lá no Clube dos Metalúrgicos, no Campo dos Metalúrgicos, na região do Primaveras, a Copa Estrela. Ela que é um dos grandes campeonatos de várzea, que movimenta muita várzea aqui na cidade de Guarulhos. Foi uma estreia bastante animada, estava chovendo, mas por sorte a qualidade do campo, a drenagem é muito boa, então pôde ter jogo normalmente lá, e os esportistas, está voltando o ano também, começando o ano de janeiro, os esportistas voltam a disputar, movimentar os campos de várzea da cidade de Guarulhos. Parabéns para a organização da competição, que está muito bem organizada, o Ninho e toda a turma lá. Só para registrar aqui, Pedro. Notícia para você, Guto Tavares, do Rubinho Nogueira, que a Prefeitura limpou à frente da associação. Eu estou sabendo, recebi as fotos hoje, Rubinho, com bastante alegria. É uma associação que tem a União de Moradores de Jardim Paraíso, ela é fundada em 1986, e tem uma das paredes dela que está virando ponto viciado de descarte de entulhos. E a gente também entrou em contato com a Prefeitura, e a Prefeitura, enfim, atendendo ao nosso pedido e também a de alguns moradores, fez a limpeza lá, e agora a gente espera que a população também tome consciência, né? Óbvio que ali não há um espaço, um ecoponto, que aliás registrar aqui, né, para toda a audiência da cidade de Guarulhos, esse nome ecoponto foi uma sugestão nossa para o prefeito Guti. O prefeito, na época, comentou com o secretário americano e foi atendido, e é um nome mais palatável, né? Ecoponto. E a população precisa fazer a sua parte, a prefeitura, sempre que é acionada, vai lá e limpa, mas aí passa 15 dias, um mês, sujam de novo. Então vamos fazer algumas ações lá também para combater esse tipo de falta de educação e de até crime ambiental por parte de quem faz isso. O Orlando Caparrós reclamando mais uma vez da G3 Polaris. Essa empresa aí acho que presta serviços à Secretaria de Educação, né? Não sou mais funcionário da mesma ou colaborador, mas pelo que eu entendi, você ainda tem informações de atrasos, né, nos vales. Hoje é dia 24, né? Já Hoje deveria é ter dia sido 24. pago o vale. Ô, produção, vamos falar da Polícia Militar? Aquela foto lá está no ponto?
Vamos falar daquele... Aí, o Guto Tavares, essa rua aí é a rua Silvio Barbosa, no centro de Guarulhos, no número 107, fica a primeira companhia da PM. Exatamente. E eu recebi essa foto, não fui eu que tirei não, viu, gente? O pessoal mandou eu fotografar biqueira, sabe? Alguns PMs emocionados me mandaram mensagens. É incrível, você critica uma situação, eles confundem que você está criticando a instituição. Não, e para o próprio bem até do policial, num caso como esse, porque o policial precisa de uma melhor estrutura. Que policial quer estar com a viatura se acontece uma emergência para sair numa situação como essa? Eu vou comentar aqui, porque eu conheço esse imóvel muito bem, que eu já critiquei no passado, que na época os policiais militares me procuraram, eu não sei se resolveram, mas os policiais me procuraram na época dizendo que só tinha um banheiro masculino, não sei para quantos homens tinha lá. Talvez tenham resolvido isso. Mas essa foto aí, que alguns PMs me mandaram mensagens me ofendendo, falando que eu sou covarde, que eu deveria fotografar biqueira na favela. Bom, eu respondi o seguinte, vocês sabem onde fica uma biqueira, quem tem que resolver são vocês, não sou eu. Ué, para que eu preciso fotografar biqueira? Agora, quem me mandou essas fotos foram os motoristas e moradores da região, e é perceptível que atrapalha o tráfego de veículos, gente. Atrapalha. Eu já passei ali muitas vezes nesse horário de pico pela manhã e fica muito ruim mesmo para o cidadão, fica muito ruim para os moradores, muito ruim para os motoristas. E eu repito, fica ruim inclusive para a própria atividade policial. Lógico. Acontece uma ocorrência ali, como é que o policial sai dali com a viatura com aquele trânsito todo? Não, vamos falar a verdade. É ruim até para o PM. Então, assim, quando a gente tem uma crítica a uma determinada situação pontual, que envolve qualquer força de segurança, seja a GCM, seja a Polícia Militar, uma Polícia Civil, não estamos criticando a instituição, não estamos criticando a atividade policial, que é essencial, importantíssima. Mas uma situação pontual como essa, ela tem que ser criticada. E tem que ser respeitada a crítica da população. Não é uma crítica do jornalista, é uma crítica da população, dos vizinhos. Não fui eu que fotografei, eu recebi. O pessoal tem medo de publicar, até entendo isso. Eu publiquei. Não estou criticando a instituição Polícia Militar, mas estou criticando esse imóvel totalmente inadequado. Culpa de quem? Da Prefeitura de Guarulhos. É culpa da Prefeitura e também é culpa do comando da PM em Guarulhos também, que aceita esse imóvel, né? Alguém deveria ter tido coragem lá atrás de falar, esse imóvel não serve. Né? Não serve para ser a primeira companhia. Agora, que está atrapalhando a cidade, está. Vocês vão negar o óbvio? Aí eu soube que o capitão da companhia me criticou. Ô capitão, não estou criticando o seu trabalho, o seu comando, estou criticando o imóvel, estou criticando a situação, não eu. Vários cidadãos estão questionando e criticando porque atrapalha a cidade. Ponto. Exatamente. E aí eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do CPA M7 aqui na cidade de Guarulhos, nem resposta a gente tem. Então, porque assim, levam para o pessoal. A questão não tem que ser pessoal, tem que ser institucional. Um veículo de imprensa questionou o comando da Polícia Militar sobre um problema e não tem resposta. Agora tem que se ligar para o capitão, se ligar para o tenente, enfim, para o tenente-coronel que estava no comando, não sei se ainda está, encontrei o Tenente Campos, aliás, uma pessoa muito bacana, encontrei com ele numa atividade em que estava o Rodrigo Garcia, governador do estado de São Paulo à época, e a gente trocou até telefone, me deu o número do contato do WhatsApp dele, e assim, eu não tenho que ligar para ele para ter um tipo de resposta como essa, tem que ser institucional, porque não é pessoal a questão, é institucional. Olha lá, a Vera Lúcia Leme é moradora na região, situação bizarra, moro no bairro e sofremos com esse abuso que nada foi explicado. Pois é. Agora, a bem da verdade, essa companhia tinha que mudar de lá, né? Aquilo lá não é um imóvel para uma companhia da PM de jeito nenhum. Bom, eu acho que é importantíssimo ter uma companhia da PM nessa região da cidade, mas com certeza nessa mesma região há outros imóveis mais adequados para comportar uma companhia da Polícia Militar. Mais adequados para a população e também para a atividade do policial. Como é que é? Eu podei uma árvore, fui multada pela prefeitura. Nunca mais planto uma árvore na calçada. Eli Rodrigues. Não é fácil, viu? Por falar em árvore, árvore lembra meio ambiente. E só para registrar que, devido às fortes chuvas que caíram na cidade agora à tarde, não sei se ainda está chovendo, nós estamos no estúdio, teve alagamentos ali na Vila Rio de Janeiro, mais uma vez na Avenida Benjamin Harris Honeycutt, infelizmente. Eu acredito que em muitos mais pontos, hein? A chuva foi muito forte, hein? Muito forte. Esse local não tem acessibilidade, Tereza Barbosa. Verdade.
E eu me lembro que os PMs me procuraram na época que não tinha um banheiro. Eu acho que construíram o banheiro lá, não é possível, né? Agora, o pessoal entenda o seguinte, quando você faz uma crítica, você não está ofendendo a instituição, não. Tem gente com... sabe o que falaram para mim? O jornalista é tudo esquerda, é contra a PM. Que absurdo, né? Eu tive a oportunidade, Pedro, de passar 2 dias no batalhão em Pirituba, na escolinha da Polícia Militar. E à época eu era recém-formado, isso foi em 2013, se eu não me engano. E fiquei lá no final de semana, um sábado e domingo, das 6 da manhã até as 8 horas da noite. E aí pega toda a parte teórica, também o método Giraldi, a gente participa de umas pistas, dei mais de 500 disparos lá de arma de fogo. Percebi que jamais poderia ser um policial. Obviamente que é um treino para isso, mas lá nessas pistas que são simulacros de situações reais, você com arma de fogo verdadeira, eu matei criança, matei velhinho, matei gente na cadeira de roda, porque realmente é uma atividade muito tensa e muito técnica. Você tem frações de segundo para decidir se atira ou não. A gente respeita muito. Toda pessoa que é consciente respeita todas as profissões, inclusive a profissão do policial militar, que é tão importante quanto o médico, quanto as demais da sociedade. Então é assim, não tem que generalizar. Agora o Rafael mandou bem. Rafael Diamantino, a rodoviária do Parque Secap, lá tem espaço. Tem espaço de sobra. Aliás, o presidente Tiziano falou que vai implantar a GCM lá. Quem sabe ele poderia abrir mão para a Polícia Militar. Implantar a primeira companhia. Ué. Já pensou? Ué. E até melhor, né? Porque a GCM, queira ou não queira, a GCM tem que bater continência para político de Guarulhos. Não? A PM não. Não é? Já pensaram nisso? Que mais, ô Guto? 18h40. Pauta é saúde. Nesta terça-feira, dia 24, a Prefeitura deu início à campanha de vacinação contra o sarampo, que faz parte do Plano Nacional de Imunização, que é importante sempre a gente estar reforçando essa necessidade. As pessoas, o brasileiro, a sociedade viveu sob um ataque às vacinas, coisa que não acontecia antes, todo aquele temor com a vacina da Covid e tal. No início a gente até compreendia, mas depois isso virou uma fala quase que institucionalizada por parte do governo e prejudicou muito a população que deu ouvidos a isso. Agora deu início a essa campanha do sarampo, porém tem um problema na cidade que está faltando a vacina Pfizer infantil contra a Covid-19. Acontece que algumas crianças tomaram essa vacina e aí quando dá a data de tomar a segunda dose, vai até o UBS, não tem. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, perguntando se havia alguma previsão de chegar, isso já faz uns 4 dias e até agora não teve resposta. Mais uma situação chata, porque a resposta não é para mim, a resposta é para o cidadão. Então o cidadão pega, sai do trabalho e vai para a UBS vacinar o seu filho, como aconteceu o caso que eu presenciei. Chega lá, não tem a vacina. Ele não é informado antes, quando ele liga para querer saber, não sabe dizer. Então ele pega uma saída no trabalho, leva o filho ou a filha até a UBS, chega lá, não tem a vacina. Mas quando vem? Não sei. Aí procura a imprensa questiona a saúde para saber quando chega, não tem resposta. Então a resposta não é para o jornalista, pessoal, a resposta é para a sociedade, é para a população. Alguns milhares de pessoas poderiam estar vendo isso aqui e se programar para evitar da viagem perdida, desgastar inclusive os servidores. A Prefeitura não anunciou que tem vacinação para todo mundo agora? Então, mas essa específica da Pfizer para a Covid-19 está em falta. A de sarampo e não tem, respondem quando chega também. Então a criança deu lá e não pode tomar de outra. Porque se já tomou a Pfizer a primeira dose, tem que ser a segunda dose a Pfizer também. Aliás, eu recebi reclamação hoje que a UBS Paravente estava sem energia elétrica e não estavam distribuindo medicamento por causa disso. Ué, por que não? A pessoa perguntou com razão. O que impede de distribuir? Tem alguma coisa a ver com o sistema? Mas anota manualmente e depois preenche o sistema. Faz sentido. Também, viu? O que é ruim é a população, o cidadão, a cidadã ir até um serviço público qualquer e voltar sem ter um respaldo, sem ter uma informação, sem ter um carinho com o atendimento com esse cidadão que, poxa, a população é que banca os impostos de tudo que acontece no serviço público, né, Pedro Notário? A Sônia Souza falando dos buracos em Guarulhos, quando é que vão melhorar? É capaz de piorar, isso sim. Eu nunca vi a cidade de Guarulhos tão esburacada, eu estou falando esburacada no seguinte, são buracos profundos, né? Daqueles de arrebentar pneu, roda e a suspensão do veículo. Olha, eu tenho visto, Pedro, eu tenho visto muitas ruas sendo recapeadas por inteiro. Por inteiro, eu tenho andado em muitos lugares mesmo. Agora, aliás, em contrapartida, na Avenida Nova Taboão, numa dessas madrugadas, acabei de ver aqui também nas redes sociais, um buraco grande na Avenida Nova Taboão, o motoqueiro vinha, não percebeu o buraco, que até estava sinalizado, mas mal sinalizado, não é colocando uma tela do lado que a pessoa vai perceber, às vezes está com sono ou qualquer outra coisa, uma distração. O motoqueiro caiu no buraco e adivinha só, perdeu a vida. É triste, hein? Triste demais.
Pedro Notaro, vacina infantil de Covid está faltando em todo o estado. Da Pfizer, né? Mas não tem as outras? Não, Sônia, tudo bem que esteja faltando e de repente você tem uma fonte aí, ou leu isso em outro local, mas a nossa crítica aqui, a minha observação é que assim, precisa ter um posicionamento, orientação mais clara para a população. Ó, tá faltando, não tem previsão de chegar. Beleza, então se eu faço muita questão, eu vou procurar na capital, vou procurar em outro município, vou fazer particular, não sei. Né? Ou então não vou ficar na expectativa, ou então sem informação, pego saída no trabalho, falta no trabalho para poder vacinar a criança, chegar lá não tem. E não tem nenhuma informação de quando vai ter. Acho que isso é um desleixo com a população. Isso aí. Mais alguma coisa, Guto? Bom, só para registrar duas reclamações aqui de telespectadores do Radar de Notícias. Uma é com relação à falta de energia elétrica, né? Ruas no escuro lá no Lavras, na rua Barra dos Mendes. Você fotografou a escuridão, essa 517, a gente recebeu aí no WhatsApp do Radar de Notícias. Disse que já está aqui mais de 15 dias sem iluminação. Eu posso levantar aqui, tem um número que comigo sempre funcionou, que é um 0800, não deu tempo de eu pesquisar aqui, mas a gente pode colocar nos comentários, dá uma ligadinha lá que provavelmente vai resolver. Tem resolvido bem esse número 0800, que é o serviço de iluminação pública divulgado, da né? prefeitura. Esses dias, eu sempre... Aliás, eu tenho no meu telefone esse número, posso até falar no ar. Mas esses dias eu vi um stories do secretário de governo, o americano, e ele colocou lá eu até tirei um print e falei, vou gravar essa artezinha com esse número aqui para poder divulgar para a população. Porque é importante divulgar mais, né, Pedro? Não é nem a questão do serviço não prestar, que é o 0800 006 1740. Então, você que se deparar com a... Fala devagar. 006... Isso. Você que se deparar com um poste sem iluminação pública, seja na sua rua, numa rua vizinha, pode entrar em contato lá no 0800 006 1740. 006 1740. Isso. E solicitar o reparo que, das vezes que eu precisei desse serviço, ele funcionou e funcionou bem. E por fim, Pedro, mais uma reclamação que chegou no WhatsApp do Radar de Notícias, buracos na rua Bela Vista do Paraíso, que você deve conhecer bem. Conheço. A reclamação é que a rua está cortada no meio por buracos e isso tem causado congestionamentos. Olha os buracos, perigosos. Porque você desvia de um buraco, cai no outro. Então essa é a reclamação da população. O cara de moto em Guarulhos corre risco de morte, né? Eu acabei antes de eu entrar no ar, inclusive eu vi esse vídeo que eu comentava com você aqui, com a audiência do Radar de Notícias. Foi bastante triste. Até porque é uma região que eu passo ali sempre. Estava lá na sexta-feira passada, tem uma lanchonete, estava lá fazendo uma visita. E foi quase em frente ali. Enfim, quase em frente à Safelca. Você conhece ali a Safelca? Sei. É naquela região. O Dan Lima Rodrigues explicando por que a UBS não libera remédio. Normalmente eles consultam o sistema para ver se está liberado os remédios. Tem gente que pega receita em médico diferente, tenta pegar várias vezes o mesmo remédio. Qual é a lógica? Vai entender, né? Qual é que o cidadão quer pegar mais de uma vez o mesmo remédio? Eu não duvido não estou duvidando do que o Dan está falando, não. Lógica. Porque do jeito que tem algumas pessoas que querem levar vantagem em tudo, o cara quer levar vantagem até em remédio a mais. Vai saber, Pedro Notaro. Eu não duvido, infelizmente. Eu não duvido. Acho que é para não perder tempo, né? E pelo número do SUS consegue saber se foi retirado com outra receita e outra unidade. Entendi, Dan Lima. Faz sentido. Entendi. Tem um controle para ver se o cidadão já não pegou o remédio. Vai saber se não está vendendo também. Pedro, infelizmente, cara, a matéria-prima do Brasil é o povo brasileiro, não podemos esquecer disso, né? Triste, né? Na minha UBS nós informamos, mas cabe ao gestor município fazer uma live informando a população. Que live? O quê? Precisa informar de forma oficial, né? Principalmente antibiótico. Acho que o Guto tem razão, pode ter até um valor de mercado, né? Sim. Sempre tem uma farmácia que vende antibiótico sem receita. Não tem? Tem. Obrigado, Guto Tavares. Aliás, só para encerrar aqui, Pedro, eu precisei ir na farmácia, foi no sábado à tarde. Precisava comprar um medicamento lá. Rapaz, eu fiquei quase uns 20 minutos na fila, só tinha eu na fila, porque os dois atendentes estavam atendendo outras pessoas, mas é uma burocracia. E tira xerox disso, e tira xerox da receita, e confere, e lança no sistema, e lança de novo. Rapaz, eu quase fiquei bravo e fui embora. Falei, eu tenho que esperar, né? O meu era muito simples, era um comprimido. Mas eu acho que é muito burocrático também essa questão das farmácias. Confere tudo isso? Esse pessoal... Eu me pergunto. Quando eu precisei comprar, por exemplo, antibiótico, é bem restrito mesmo. Às vezes que eu precisei comprar, pro meu filho, por exemplo, é uma briga danada. Vai com calma que demora. Olá, produção, rápido intervalo.